Você está aí pensando em comprar o seu primeiro baralho cigano, né? Bom, antes de você tomar essa decisão, é importante que você descubra algumas diferenças entre um tipo de baralho e outro. Bom, você já deve ter percebido que existe o Petit Lenormand, esse pequenininho aqui, certo? Tem vários tipos do Petit Lenormand, tá? Esse daqui é esse que vem nessa caixinha pequena. Olha o tamanho, ó, o tamanho da minha mão. Ele é bem pequeno, né? É compacto, geralmente as pessoas começam por ele. Eu comecei por ele, foi o meu primeiro baralho. E você já deve ter visto também o baralho da escola brasileira, que é esse aqui, Tradição, Teoria e Prática, do André Mantovani. Tem muitos outros também, muitos outros decks de baralho cigano, de tarô cigano, né, que se chama também. O que tem em comum entre todos esses decks? Todos eles têm as 36 cartas. Alguns vêm com 38 cartas, porque vêm com cartas suplentes, né, a mais, para poder colocar como coringa, substituindo alguma carta que tenha que porventura se perca, ou para substituir ou para representar pessoas, né, dentro de alguma jogada específica. Só que hoje eu vou falar justamente da diferença entre um baralho e outro, né? A diferença entre o Petit Lenormand e o baralho cigano propriamente dito, que é o baralho brasileiro. Bom, a primeira diferença que vocês vão notar é que o baralho do Petit Lenormand, né, da escola europeia, ele vem com os naipes em cima, certo? Então, essa é a carta número 1, é a carta 9 de copas, tá? Então, aqui já entra também um conhecimento, uma noção do tarô, que é bem típico da escola europeia. Já o baralho cigano brasileiro, ele não tem os naipes, ele perdeu os naipes. Essa é a primeira diferença. Então, no baralho cigano do Brasil, a gente não faz análise, né, no sentido do tarô, né, essa análise mais europeia. A gente traz mesmo para o contexto brasileiro. E aí, vou abrir um parênteses aqui para explicar sobre a história do baralho cigano, né, assim, as possíveis histórias. O baralho cigano, o Petit Lenormand, ele ficou conhecido lá pelos anos 1800 e poucos, lá na corte francesa. Por quem? Pela Mademoiselle Lenormand. E era uma grande taróloga, né, ocultista, estudiosa, e fazia parte da corte, né? Ela, inclusive, fazia leituras e previsões para Napoleão, para a mulher, né, para a esposa do Napoleão. Então, ela estava ali no métier, né, da alta sociedade naquela época. E o jogo que ela fazia se desenvolveu e foi, né, amplamente divulgado como o Petit Lenormand. E aí ele chegou no Brasil. Chegando no Brasil, ele vinha com os encartezinhos, uns livretos, né? Só que os livretos vinham em francês, vinham importados e vinham em francês. E aqui as pessoas que tinham acesso a esse baralho dificilmente falavam francês. Então começaram a fazer as leituras muito baseados simplesmente no significado ali da simbologia da carta, alguns ali também levando em consideração a numerologia da carta, enfim. E dessa forma, o baralho cigano foi começando a ter modificações na sua interpretação aqui no Brasil. Outra vertente também diz que o baralho cigano veio com os ciganos mesmo, né? Os ciganos que vieram da Península Ibérica, lá no tempo mesmo da colonização. Então, eles já andavam por aqui com os seus baralhos, né? E aqui eles também adquiriram outras
configurações, outros simbolismos das culturas locais, né? Então, existem essas análises sobre a história do baralho cigano no Brasil. Só que o fato é, aqui as cartas algumas cartas ganharam modificações, né? Então, a primeira diferença, eu já falei, que perdemos os naipes. Cada carta tem um naipe diferente no baralho cigano da escola europeia. Aqui no Brasil, ganhou um significado mais espiritual mesmo, né? Como foi absorvido pelas religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé e tantas outras. O baralho cigano, ele veio também com essa força, né? Da ritualidade. Então, a pessoa se consulta e a partir dessa consulta ela vai geralmente ter aí uma recomendação de um banho, de alguma coisa para poder resolver a situação que se apresenta. Eu, nos meus atendimentos, apesar de seguir a escola brasileira em termos de leitura, em termos de simbologia e significado das palavras, das cartas, a minha maneira e a minha abordagem, o meu direcionamento é uma abordagem terapêutica, até porque eu sou terapeuta holística, sou practitioner de barras de Axis e tenho muitas outras ferramentas, né, no meu campo de atuação. Então, sempre faço as minhas leituras dando também sugestões, né, de desenvolvimento, de resolução para algum conflito que apareça, mas sempre pelo viés do terapêutico, do possível ali, daqueles ajustes no dia a dia, né? E não foco tanto, aliás, eu não tenho uma abordagem espiritualista no sentido de, não tenho uma abordagem religiosa, né? No sentido assim de, você tem que fazer isso para determinado orixá, não tenho essa autoridade, certo? Não sou mãe de santo, não tenho vínculo direto assim, né, de cargo nem de nada com nenhuma religião. Já estive em muitas religiões, já participei de muita coisa. Hoje eu frequento, né, assim, de modo voluntário. Eu frequento não porque é uma obrigação, mas porque eu gosto de frequentar giras de umbanda e consagro ayahuasca, também trabalho xamânico, então eu sou uma livre pensadora. E usando o baralho como ferramenta terapêutica, eu analiso o campo e dou as recomendações de acordo com o que as cartas dizem. As cartas sempre dão um direcionamento, né? Um conselho. E essa é uma outra diferença, né? Assim, na abordagem da escola europeia para a escola brasileira. É o foco como a gente vai tratar as questões que vão surgindo ali na jogada. Existem outras diferenças e a gente vai começar a vê-las agora. Bom, a carta trevo do baralho cigano na escola europeia, que é a carta número 2, no baralho cigano do Brasil passa a se chamar as pedras. E com isso ela também tem uma mudança no seu significado. Por quê? Porque na escola europeia, isso aqui geralmente significa uma sorte, né? Uma sortezinha. Há vertentes que dizem que não é sorte, que é uma coisa ruim, né? Que vai se configurar como um pequeno obstáculo, e tem gente que diz que é sorte. Ainda existe algumas divergências mesmo, e é natural, porque é um saber que vai muito também do intuitivo, então depende de como você convenciona o seu baralho. No baralho cigano brasileiro, realmente são as pedras, e as pedras realmente são os obstáculos. Só que são obstáculos que, assim, não impedem você de caminhar. Você vai caminhar com alguma dificuldade. Veja que são pedras, mas elas não impedem você de ir adiante no seu caminho, né? Então, assim, existe uma diferença da carta e existe uma diferença também do significado, tá? Mas eu tenho o Petit Lenormand, só que eu quero fazer a leitura como na escola brasileira. Então, você vai tratar o trevo de 4 folhas como sendo um obstáculo, tá? E aí você vai tratar o trevo como se fosse realmente um pequeno obstáculo. Existe também a
análise de que assim o trevo de 4 folhas ele pode se tornar uma erva daninha, né? Assim, ele pode se deixar crescer, ele vai crescer demais e vai tomar conta de todo o jardim e não vai permitir que outras vegetações floresçam, né? Se expandam. Então, também podemos fazer essa análise, né? De que é uma coisa que está ali atrapalhando o fluxo de outras que poderiam estar também se desenvolvendo. Então, você pode escolher, ou você segue como sendo uma carta da sorte, ou como sendo uma carta de obstáculo. O mais importante é você convencionar, é como essa carta chega para você. Para mim faz sentido convencionar como sendo obstáculo, porque, gente, óbvio, não pode ter só carta boa, né? Assim, eu acredito que a maioria das cartas do baralho cigano são cartas positivas e cartas neutras, né? Mas a gente precisa ter as cartas negativas, sim, porque estamos numa realidade dual e as polaridades existem. E uma pessoa, quando chega para se consultar, ela realmente quer saber o que é que está atrapalhando o caminho dela, né? Onde é que está o obstáculo, o que é que ela não está enxergando, que as cartas precisam mostrar a ela. Então, se tudo for só coisa boa, não faz sentido a pessoa se consultar. Então, assim, a gente tem que ter a noção de que isso aqui, sim, é obstáculo. Não é nada que a pessoa não possa resolver, né? São obstáculos que podem, sim, ser transponíveis. E aí vai depender do que está no contexto, como fluência, né? Como desafio, para você poder fazer as conexões. Outra diferença é a carta do caixão do baralho da escola europeia, que no baralho brasileiro vem como a morte. É o mesmo número, é a carta 8, só que aqui ela perdeu o naipe e mudou o nome, não é o caixão, é a morte. E aqui a gente fala da morte como realmente uma transformação, né? Não é a morte física, né? Assim, eu sempre trago esse alerta, a gente não vai prever a morte de ninguém, tá, gente? Evitem isso. A gente não vai prever morte, a gente não vai prever gravidez e a gente não vai prever traição. A gente vê o campo de possibilidades, né? Obviamente que se sair essa carta em um contexto em que a pessoa tá mal de saúde, né? E tá no hospital e tarará, bom, aí você vai dizer, olha, vai se preparando, né? Já vai elaborando o luto e tal. Só que a gente não é Deus e a gente não determina a vida e a morte de ninguém. Então, a gente diz o que as cartas estão traduzindo do campo da pessoa, mas a gente não pode afirmar com toda certeza que a pessoa vai morrer. Então, nesse caso, como é a leitura, é uma transformação, gente. Morre-se todos os dias. E a gente, quando acorda um novo dia, a gente acorda com uma nova chance de fazer algo novo na nossa vida, de sermos, inclusive, uma versão melhor de nós mesmos. Então, a morte, a carta da morte, vem muito falar de transformação. Mas é uma transformação, assim, profunda, um renascimento, digamos assim, tá? E a carta do caixão tem a mesma acepção, só mudou o nome mesmo, né? Então ela vai continuar sendo também essa ideia da transformação e tal, só mudou o nome. E aqui a gente tem a carta 28, que é a carta do homem. Na escola europeia você vê que é um homem assim, é um estilo assim antigo, né? Aquela roupa assim da corte mesmo, né? Aquela roupa de antigamente. Só que no baralho cigano do Brasil, quem é que tá aqui? É o cigano, né? E assim, você percebe até a mudança na postura, né? Porque o homem aqui, da carta do baralho europeu, ele tá no jardim, ele tá meio parado, assim, olhando pro lado. E aqui a gente vê o cigano no meio do caminho, né? Então fala, assim, da energia masculina que tá aí fazendo sua caminhada, seu movimento. E tem uma longa estrada pela frente, né? A energia masculina é a energia do movimento, de ir para o mundo. E é esse cigano belíssimo aqui. Tá? Então, a diferença. E outra diferença que temos também é a carta da mulher, da dama,
Você vê que a roupagem, né? A figura da mulher aqui. E aqui no Brasil é a cigana. Então a gente tem aqui essa carta da cigana, que traz o aspecto feminino, né? O magnetismo, a beleza, a intuição. Você vê a cachoeira, o contato com a natureza, o sagrado feminino, o movimento, o equilíbrio, a criatividade, o magnetismo, a beleza, tudo isso faz parte do feminino, né? O magnetismo, a sensualidade. E essa diferença assim, que a gente pode notar. Mas essas cartas, tanto essa da dama, né, da cigana, quanto do cigano, representam as pessoas, né? Nas jogadas. Bom, essas são basicamente as diferenças que eu queria trazer para você, que está aí já pesquisando o seu baralho cigano, já namorando aí, né? Como é que você vai fazer sua escolha. Escolha dentro das suas possibilidades, né? Do seu orçamento. E também escolha assim. Olhe as cartas, pesquise, veja se os símbolos, né? Se os desenhos, assim, são bonitos para você, né? Eu comecei com esse, me serviu muito. Inclusive, eu tenho anotada aqui a polaridade das cartas. Não sei se dá pra ver aqui, coloquei neutro. Um Nzinho aqui. Não sei se dá pra ver, não dá. Aí, tipo, a do caixão aqui, negativo. Tem um sinalzinho de menos aqui em cima. Foi um baralho que eu decidi que seria meu baralho de estudo, né? E ele me serviu durante muito tempo. E agora eu estou com esse aqui, que é o meu baralho de trabalho mesmo. É aquele que me pegou, me fisgou pela beleza das cartas, pela beleza dele, pela energia dele também. E a arte dele é muito bonita. Então, fica aí a dica. Pra quem gostou desse deck, eu não tô ganhando nada não, viu, gente? É só mesmo uma recomendação, assim, porque pra mim faz sentido. Ele vem com o livro, né? Ele vem o baralho e vem o livro do André Mantovani, que é um grande oraculista também. E esse aqui é o Petit Lenormand. Aqui veio como um baralho de cartas ciganas inspirado em Lenormand. Esse daqui é de Rosalinda da Mata, certo? E tem vários outros autores, várias editoras que lançam esse tipo de deck. Vale a pena você pesquisar e ver, né, os desenhos que melhor tocam em você. Porque o segredo para a gente começar a desenvolver a nossa capacidade de cartomancia é a gente se identificar com o baralho e estabelecer um diálogo com a carta, sabe? Olhar para a carta e aquela carta significa. O que é que aquela carta significa para você? Eu consigo traçar toda uma narrativa quando eu vejo essa carta. Do que é a cigana, do que é essa energia dessa mulher. E aí se vem, por exemplo, essa energia bloqueada, eu já vejo, olha, você tá precisando de mexer aí com sua criatividade, mexer com seu lado feminino, mexer com a sua sexualidade, com a sua sensualidade, com o seu poder criativo, né? Ou então se conectar com a natureza, depende do contexto, viu? Por favor. Então, de uma carta só, a gente pode fazer várias análises, porque uma carta tem um campo semântico bem vasto. Então, a gente pode explorar bastante, né, o simbolismo. Quanto mais elaborada for a arte da carta, mais possibilidades de narrativas a gente pode desenvolver. Tá bom? Então é isso. Esse foi o meu alerta para você. Isso é uma informação muito preciosa, tá? Então, se fez sentido, deixe seu like, né? Seu gostei. Faça um comentário, me conte se você tem esse baralho, se você gosta, se você começou logo por esse ou se você já começou por esse, né? Me fale de como está sendo para você esse início nessa jornada. E se você ainda não tem, me diga qual dos dois você vai optar primeiro. Comente aí. E se quiser conversar comigo, me chama. Tem meu WhatsApp ali no link, né? No meu perfil. Você pode também agendar uma consulta comigo, tá bom? Então, é isso. Até breve. Tchau.